Agora que eu acabei de mostrar para vocês uma aplicação de vetores, vamos de fato, né, esmiuçar o vetor aí. Então, essa primeira aula ela é curtinha mesmo, e é só para definir um vetor. Falar da definição de um vetor, que o vetor é uma reta que possui direção. Lembrando que direção é a reta, vai ter retas horizontais, retas verticais, retas inclinadas, pronto. Também possui sentido, que é a pontinha da seta, né? A setinha está apontando para onde? Para cima, para baixo, para direita, para esquerda. E o módulo, que é o valor numérico. Aí eu coloquei um exemplo aqui, ó, de um vetor, velocidade. Então vamos analisar ele aqui, ó, e falar a direção dele. Pô, direção é o quê? Direção ela é vertical, né? Como é que a reta tá? Tá vertical. Então eu vou colocar aqui, ó, vertical. Pronto. Qual que é o sentido? O sentido é para cima. Então vamos colocar aí, ó, para cima, prontinho. E o módulo? O módulo é o valor numérico seguido da unidade de medida, entendidos? Então, ó, 10 metros por segundo. Pronto, isso é um vetor. E lembrando que quando eu quero representar apenas o valor numérico, não me importa a direção e o sentido, eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Ah, tem um objeto com uma velocidade de 10 metros por segundo, sem a setinha. Pronto. E uma última observação que eu quero fazer aqui para vocês, ó, é sobre igualdade de vetores, que é o seguinte. Para eu poder falar que dois vetores são idênticos, eu tenho um vetor idêntico a outro. Para dois vetores ser idênticos, eles têm que ser igual em módulo, direção e sentido. Então eu coloquei aqui dois vetores, o vetor A com essa inclinação e o vetor B com a mesma inclinação, todos apontando para o mesmo sentido e todos do mesmo tamanho, tá vendo? Que é o módulo. Então, se eu estou falando, né, que eles têm a mesma inclinação, o mesmo sentido e o mesmo módulo, o mesmo tamanho, significa que esses dois vetores A e B são idênticos. Então, eu posso falar que o vetor A é idêntico ao vetor B. Ah, professor, e se por um acaso o A tivesse com a inclinação um pouquinho menor ou maior? Aí a direção seria diferente, né? Porque direção é a reta, isso aqui é uma direção. Pronto. Agora, se um dos vetores, se os dois tiver com essa inclinação, perfeito, é a mesma direção. Agora, se um deles tiver uma inclinação maior ou menor, então significa que a direção já não é igual, então eu não posso afirmar que os vetores são iguais. Se um desses três aqui muda, o módulo, a direção, o sentido muda, por exemplo, esse aqui, ó, se eu colocar o sentido do A para cá, ó, então isso aqui já não é igual, já é diferente. Tá bem? Então, para ter igualdade de vetores, vou deixar aqui, ó, tem que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Aí eu posso falar que é igual. Importante saber isso. E agora vamos aprender a somar vetores.